Vamos falar muito sobre o acordo Mercosul, porque é que ainda não foi assinado, mas antes queria perguntar-te relativamente ao Conselho Europeu da semana passada, a Ucrânia fica mais forte ou mais fraca depois do que saiu? Bom, o compromisso com o apoio à Ucrânia, creio que ficou claro que será pelo tempo que for necessário. É evidente que seria desejável a solução da utilização dos ativos russos, mas também criaria, e creio que isso foi amplamente debatido e discutido, criaria uma grande incerteza na confiança que outras geografias no mundo têm hoje na União Europeia. Portanto, a solução que foi encontrada foi uma solução, foi o plano B, mas eu creio que continua a dar à Ucrânia as condições para continuar a defender-se e vamos ver em que é que vai evoluir este processo de cessar-fogo, porque até à data de hoje continuamos sem perceber exatamente quais é que são as motivações da Rússia neste processo, também liderado pelos Estados Unidos e para o qual ficou muito claro também nos últimos meses que não haverá qualquer tipo de acordo ou de entendimento de cessar-fogo e de processo de paz sem a União Europeia. Mas eu creio que a mensagem principal é que a União Europeia continua ao lado, inequivocamente ao lado da Ucrânia. Mas sabemos uma coisa, Lídia, sabemos que 90 mil milhões para 2 anos não são suficientes, ou seja, algo mais vai ter que acontecer no futuro. Nós estamos neste momento na fase de discussão do orçamento europeu, do orçamento de longo prazo, enfim, há várias prioridades que estão a ser estabelecidas e é óbvio que o rearmamento, portanto, os investimentos na defesa, são bastante exigentes para a União Europeia e eu creio que há uma consciência muito clara por parte das lideranças europeias em como é essencial que continuemos a apoiar a guerra da Ucrânia. Eu tenho dito isto, eu creio que é importante dizer mais vezes, nós temos uma guerra na Europa. Nós só não temos uma guerra dentro das fronteiras da União Europeia. E, portanto, eu creio que há essa consciência. E é aquilo que as palavras do chanceler alemão, por exemplo, até não dissonantes, mas numa linha mais dura relativamente à postura que a União Europeia deve ter relativamente à Rússia, por oposição, por exemplo, àquilo que o presidente Macron tem vindo a dizer publicamente. Portanto, eu creio que há essa consciência e eu creio que há espaço nesta fase para haver mais entendimentos do ponto de vista da responsabilidade e dos compromissos financeiros que devem ser assumidos pela União Europeia. Isso passará, claro, por uma responsabilidade individual também de cada país Estado-membro, não só no quadro da União Europeia, mas também no quadro da União Europeia dentro da NATO. Muito bem, vamos então falar do acordo União Europeia-Mercosul, negociado há 25 anos e que aparentemente ia ser agora assinado, mas ainda houve mais um adiamento. Perante uma situação como esta, como vamos ver, com dados muito interessantes que nos trouxeste e que vamos mostrar já a seguir, em que há objetivamente uma grande melhoria, um grande benefício no todo europeu nesse acordo, porquê que ainda não foi assinado? Bom, infelizmente havia a perspectiva do acordo Mercosul poder ser assinado neste fim de semana passado, no sábado, houve aqui uns reposicionamentos de vários países. E para a assinatura deste acordo é essencial haver aquilo que se chama uma dupla maioria. Portanto, é preciso uma maioria de Estados-membros que representam 55% da população e 65% do número de Estados-membros dos 27, portanto precisamos de pelo menos 13, 14. Portanto, em termos absolutos, com a hesitação, ou até mesmo com a oposição de alguns países, estou-me a referir, por exemplo, à França. Depois, mais tarde, com a hesitação italiana. Esta foi a novidade da semana passada. Com as abstenções anunciadas por parte da Bélgica e da Irlanda, com a oposição também da Polónia, não tínhamos o quadro necessário para garantir essa dupla maioria da assinatura do Acordo Mercosul. E, portanto, não era possível a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estar a ir para a Foz do Iguaçu, que era o sítio da assinatura deste acordo no sábado passado, quando não tínhamos estes números garantidos. A base da oposição da maior parte dos países que não se revêem neste acordo tem muito que ver com as questões do setor agrícola. Ora, para o efeito, ao longo destes últimos meses têm sido discutidas aquilo que se chamam as salvaguardas para o setor agropecuário e que são, no fundo, eu diria que é um travão de emergência. Isto é, se no quadro do Acordo do Comércio houver
uma ultrapassagem daquilo que sejam, em termos de importações ou de garantias fitossanitárias que não estejam a ser cumpridas, é possível haver uma suspensão do acordo. Portanto, de uma forma muito simples, estas salvaguardas foram votadas na semana passada no Parlamento Europeu, foram rapidamente, houve um acordo entre as instituições, entre o Conselho, o Parlamento Europeu e a Comissão, para que houvesse condições para a assinatura do acordo no sábado. Ora, como não havia ainda, do ponto de vista político, esse apoio por parte de países-chave, nomeadamente a Itália, o acordo fica em suspenso e será assinado, em princípio, em janeiro de 2026, portanto, nas próximas, à entrada do novo ano. Antes de já passar ao Pedro, perguntar-te, não há um sentimento de urgência política dos líderes de que num momento como este, em que a porta americana dos Estados Unidos está a fechar, há uma maior necessidade de um acordo com um mercado como o Mercosul? O acordo do Mercosul é estratégico, em termos de números, é muito interessante do ponto de vista económico. Há benefícios vários, estão a passar agora alguns números no setor automóvel, no setor, por exemplo, que nós precisamos neste momento para as infraestruturas, as interligações energéticas, precisamos de uma coisa que se chama nióbio, do qual o Brasil é grande produtor. Ora, nós podemos, por um lado, vender em termos de mercadorias, produtos de valor acrescentado, e podemos também ter acesso a terras raras, essenciais também para, por exemplo, a indústria da defesa. E, portanto, do ponto de vista estratégico e do ponto de vista comercial e económico, é essencial a assinatura deste acordo. O que é que tem acontecido? Há agendas nacionais, e devo dizer que houve também alguma instrumentalização de alguns setores que gerou muita contestação, e que, no fundo, paralisaram este avanço que é, num momento geopolítico que atravessamos, de primeira ordem, porque, uma vez que, e nós temos falado amplamente sobre isto, as relações transatlânticas alteraram-se e não vão voltar àquilo que eram. E, portanto, nós temos mesmo que diversificar a nossa, não só a presença europeia no mundo, mas através dos acordos de comércio, que têm também aqui um ângulo muito importante, até do ponto de vista da proteção do ambiente. Há cláusulas neste acordo que estão em linha com o cumprimento das metas do Acordo de Paris, por exemplo. Portanto, seja do ponto de vista económico, seja do ponto de vista ambiental, seja, e eu creio que é bastante importante sublinhar este aspecto, do ponto de vista geopolítico, a assinatura deste acordo continua a pecar por tardia e, portanto, tem mesmo que haver aqui uma consciência das lideranças nacionais e europeias de que temos que avançar e temos que dar uma nova relação, ou estabelecer, de facto, uma nova relação com os países do Mercosul. E queria também dizer, para terminar, a posição italiana foi a novidade da semana passada e, de facto, pelos vistos, há... O que é que os italianos contestam exatamente? Há, neste momento, uma grande contestação do governo brasileiro relativamente a uma empresa petrolífera italiana, a Enel, que foi responsabilizada por um apagão de larga escala e que deixou cerca de 2 milhões de pessoas no estado de São Paulo sem acesso à energia e que, portanto, e que tem sido frequente e que, portanto, há a possibilidade também de diria, diferendo entre o governo brasileiro e o governo italiano ter que ser revisto porque o governo brasileiro ameaçou com a possibilidade de, no fundo, rasgar o acordo que existe. É um irritantezinho ou é mais do que isso? Por isso é que é tão importante a reunião que vai acontecer nas próximas semanas, a reunião bilateral entre a primeira-ministra italiana e o presidente Lula, já no quadro do G20, que passará agora para a responsabilidade do Uruguai.